Antes de assinar, você precisa ler o contrato diversas vezes para ter certeza do que está definido nele e o que não está definido. Algumas empresas aqui de Portugal, acaba sendo na verdade um padrão, as empresas colocarem cláusulas no contrato para se proteger na hora de contratar um imigrante. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas durante esse vídeo eu vou te fazer algumas perguntas que você tem que se responder, e se você não tiver essas respostas, é importante que você pergunte, repasse elas para a empresa para você entender melhor o seu contrato e os riscos envolvidos nele. A primeira pergunta para você é, o seu salário anual vai ser pago em 12 parcelas ou em 14 parcelas? Lembra que eu falei que é comum pagar em 14 parcelas? É importante você saber disso para você não criar nenhuma expectativa diferente, né? 12 parcelas você vai ter um valor maior líquido por mês, mas você não vai ter aquele 13º que você está acostumado no Brasil no fim do ano, você também não vai ter aquele valor de férias que eu falei no verão, né? Em julho provavelmente. No caso de você não ter esse valor maior que você tem por mês, você vai ter que se organizar para você mesmo fazer uma reserva para ir gastar nas suas férias, talvez viagem para o Brasil, por exemplo. Outro tipo de profissional que também precisa se organizar sobre as férias é o profissional autônomo que trabalha com recibos verdes. Então a segunda pergunta é, as suas férias são pagas? Se você trabalha com recibo verde, principalmente, as suas férias são pagas, férias e feriados? O padrão é que esses profissionais autônomos não recebam em feriados e nas férias. Então você precisa entender que você vai ter que se organizar também durante os meses de trabalho para você tirar um mês de férias e nesse mês você não recebe. Pode acontecer alguma exceção da empresa colocar no contrato uma cláusula ou até te dizer isso, né, de outra forma, que ela vai pagar as suas férias. Eu já vi algumas diferenças em contratos aqui de Portugal, então a terceira pergunta é, o salário bruto que você vai receber, o seu salário anual que está no seu contrato, dentro dele está incluído o vale-refeição ou não? É um salário bruto e aí você tem, além disso, o vale-refeição ou subsídio de alimentação, que a gente fala aqui. É importante se perguntar isso e se responder, porque se você fizer os cálculos acreditando que você vai pegar esse valor bruto e aí chega num valor líquido, mas na verdade dentro desse valor tinha o vale-refeição, isso quer dizer que você vai receber um valor líquido em conta, na conta bancária, menor do que você esperava e parte desse valor você vai receber em alimentação, um subsídio. Então é importante responder essa pergunta para aí sim calcular, fazer a projeção de valor de salário líquido mensal corretamente. Ainda falando em salário líquido, a empresa te enviou alguma planilha ou alguma projeção por e-mail mesmo do quanto vai ser o seu salário líquido mensal? Estou perguntando isso porque algumas empresas, né, obviamente, têm muitos funcionários e elas já sabem mais ou menos, baseado no salário bruto, quanto que esse profissional vai receber líquido em conta bancária, por exemplo. Então não custa nada até mesmo você perguntar se a empresa pode te mandar essa projeção, assim você fica 100%, 200% garantido de que é esse salário que você vai receber. Você pode voltar para o vídeo de cálculo de salário líquido, mas aquele vídeo ele foca principalmente num cálculo, né, sem pensar muito em subsídios. E aqui em Portugal, muitas empresas acabam dando alguns jeitinhos na hora de pagar o profissional. Então elas acabam dividindo esses pagamentos em várias modalidades. Paga um pouco em depósito em conta, mas aí paga o resto de outras formas. Essas outras formas acabam fazendo com que aquele nosso vídeo de cálculo mensal pode acabar tendo uma taxação de imposto, de IRS, de uma forma diferente para esse cenário que você possivelmente pode estar vivendo. Então, se a empresa te mandar essa projeção, excelente. Ainda sobre essa cultura de pagar de formas diferentes, a próxima pergunta é, existe alguma menção ou no contrato ou nos e-mails que você trocou com o recrutador, com a pessoa que está seguindo o seu processo de contratação, existe alguma menção sobre KM, quilômetros, ou algum benefício, né, que até mesmo não está no contrato, algum benefício diferente? Estou perguntando isso porque, de novo, existem muitas empresas em Portugal que decidem pagar o funcionário de formas diferentes para fugir um pouco dos impostos da empresa.
Não vou entrar no mérito aqui se isso é legal ou não, mas os fatos são os fatos e a gente precisa lidar com eles. Eu já tive empresas que me ofereceram, por exemplo, pagar parte do meu salário em depósito em conta mesmo, um salário líquido, só que esse salário líquido era um pouquinho mais baixo para que ela pagasse impostos menores e o resto ser pago em alguns subsídios, por exemplo, algum cartão que um cartão de desconto, não um cartão de desconto, um cartão de crédito, por exemplo. Um cartão de presente onde você consegue usar em mercados, em creches, em diversas lojas diferentes, mas você não consegue sacar esse valor. Esses cartões podem ser vantajosos dependendo da sua realidade. Na época, para mim, a realidade não fazia muito sentido. Porque eu podia usar o cartão em creche, mas eu não tenho filhos. Eu podia usar o cartão para encher o tanque, mas eu não tenho carro. Eu podia usar o cartão para fazer compras no Continente, né, num dos supermercados daqui, mas não tem Continente perto da minha casa. Então, para minha realidade não fazia sentido, eu acabei não assinando contrato com essa empresa. Mas para a sua realidade pode fazer sentido. Até mesmo hoje eu paro para pensar que eu poderia ter usado o cartão para fazer compra online no Continente, por exemplo. Tem entregas, né, em casa. Então, é uma coisa que você pode parar para pensar um pouco. Além dessa modalidade de pagar em cartão, tem empresas também que colocam no contrato que vão te pagar por um cartão de quilômetro, vão te pagar com combustível, mas na verdade ela acaba te fazendo o depósito em conta da mesma forma. De novo, o que ela está tentando é reduzir os impostos para ela, mas para você em tese vai receber o mesmo salário. Por que eu estou dizendo em tese? Porque se alguma coisa acontecer e se essa empresa não te pagar isso em dinheiro, infelizmente o que está no seu contrato é a lei e você não pode questionar isso. A gente viu uma crise, né? A gente viu a pandemia acontecendo em 2020 e infelizmente eu vi empresas cortando esses benefícios até que não estavam no contrato, porque era uma forma de reduzir os custos e não demitir os profissionais. Se esses benefícios estão no seu contrato, você tem uma certa garantia. Se você tem coisas que não estão no seu contrato, aí você tem que ter um pezinho um pouco atrás e olhar principalmente para o que está no seu contrato. Tentar pensar no caso negativo, no pior caso. Imagina se essa empresa não me paga essas coisas que não estão no contrato. Como vai ser a minha vida, como vai ser o meu custo de vida só com o que está no contrato? Só com o meu salário líquido, por exemplo. Outra cláusula muito frequente nos contratos é uma cláusula de permanência mínima ou de tempo mínimo de trabalho na empresa. Como a empresa está contratando um imigrante do Brasil, ela pode correr o risco dessa pessoa, de você, ou até mesmo no meu caso eu, se mudar para Portugal e em um mês perceber que não quer ficar em Portugal, quer ir para a Suécia, quer ir para a Holanda e pega as coisas e vai embora. Então, acaba usando essa empresa, esse contrato e essa oportunidade só como uma transição, né? Uma coisa que já está estipulada que você vai se mudar. E a empresa acaba se dando mal nessa, né? Porque gastou tempo no processo seletivo, talvez a empresa invista dinheiro em você de alguma forma, né? Com algum pacote de relocação ou até com ajuda com advogados, ajuda com documentação, para chegar aqui e você acabar não rendendo, não aumentando os lucros da empresa, que no fim das contas é sobre isso. Então, por causa disso, elas colocam essa cláusula de, por exemplo, você ter que ficar pelo menos 1 ano trabalhando na empresa, ou então você tem que pagar uma multa contratual se você sair dessa empresa. Já conheci pessoas que tiveram que pagar multas, ou melhor, se elas saíssem, elas teriam que pagar multas de 2.000, 3.000 euros. A minha opinião sobre isso é que se a empresa te ajuda com algum custo, eu acho que é justo que ela tenha esse tipo de cláusula. Se a empresa não te ajuda com absolutamente nada, eu já acho um pouco duvidoso colocar essas cláusulas, até porque isso diz que a empresa não se garante muito. Talvez você vai chegar em Portugal e vai perceber que a empresa está te pagando pouco ou que existem oportunidades melhores assim que você chegar, né? Oportunidades que não eram possíveis para o imigrante de fora do país, mas quando ele chega, essas oportunidades aparecem. Então parece uma coisa um pouco de insegurança da empresa. Mas a gente tem que lidar com a realidade. As empresas fazem isso. Então, algumas opções que eu vejo se a cláusula for de 1 ano,
Até 1 ano eu acho aceitável. Mais de 1 ano eu já acho abuso, para te dizer a verdade. 1 ano é muito tempo para um profissional. Imagina um contrato que tem uma cláusula de 2 anos, é realmente muito alta. Mas eu acredito que se você vir com essas cláusulas e você perceber antes desse período de 1 ano, por exemplo, que você quer se mudar, dependendo, você consegue negociar com a outra empresa que você quer trabalhar para a empresa pagar essa multa para você. É uma opção. Uma coisa que você pode fazer é voltar lá naquele vídeo de reputação das empresas e usar o que a gente falou lá para entender se essa empresa está bem colocada no mercado, como que os profissionais aqui de Portugal veem essa empresa. Uma nova pergunta é: a empresa vai te ajudar com algum custo de mudança, algum custo de relocação, algum pacote de relocação? Infelizmente, não é o padrão do mercado ver empresas ajudando, tendo ajuda de custo para o profissional se mudar. Isso não é o padrão, mas existem empresas sim que fazem isso. Para esse caso, né, se for o seu caso, você tem uma pergunta muito importante para se fazer. Esse valor prometido, ele é um valor bruto ou ele é um valor líquido? Eu estou te dizendo isso porque no meu caso eu tive uma ajuda de custo. Eu imaginei que eu ia receber 4, 5 mil dólares, eu acho, de relocação. Mas quando eu cheguei aqui, primeiro que eu descobri que esse valor ia ser pago no primeiro salário, então também é importante você saber quando ele vai ser pago para você se organizar. E segundo que eu descobri que ele é pago como se fosse um bônus no salário, né? Eu acho que eu fui inocente de não imaginar isso. Mas como ele vem junto com o salário, aquele nosso cálculo de salário líquido precisa ser refeito. Qual que vai ser o seu ganho mensal, né, bruto nesse primeiro mês ou no mês que você receber esse bônus, esse pacote? Ele vai ser um valor maior. Se ele é um valor maior, você precisa recalcular, olhar para a tabela do IRS e entender quantos por cento vai ser descontado. A porcentagem também vai aumentar. Então, desses 4 mil euros, eu recebi, sei lá, 2 mil. Foi uma surpresa muito negativa. Então, você precisa se perguntar, o valor recebido vai ser líquido ou bruto? Esse valor que está no contrato. Quando que eu vou receber esse valor? Por último, também é importante você se perguntar ou você se responder qual que é o período da empresa ou como a empresa lida com promoções, ajustes de salário, avaliações de performance. Eu estou dizendo isso porque muitas empresas em Portugal, diferente do Brasil, têm períodos específicos para fazer ajustes de salário. Por exemplo, só uma vez por ano vai ter o ajuste, só em janeiro. Então imagina que você entrou na empresa em fevereiro, vai ser só no janeiro do outro ano. Isso pode acabar afetando um pouco a sua vivência, porque você pode criar a expectativa de que você vai ter um ajuste de salário e isso vai demorar muito. Então é importante você se perguntar ou até perguntar para a empresa qual que é, se existe um período, como a empresa avalia os candidatos, né, a performance dos candidatos e como ela faz o processo de ajuste de salário e quando ela faz isso. Essas são algumas perguntas que vocês precisam se fazer antes de assinar o contrato. Eu estou deixando outras aqui na descrição. E além disso, a partir de agora, vai ter vários vídeos, eu vou fazer vários vídeos para que você chegue na conclusão de qual que é o custo de vida para morar em Portugal e qual que é o custo que você vai ter mensalmente. Essas são informações importantíssimas. Eu também não aconselho que você assine o contrato antes de ver esses vídeos.